Vamos abrir aí no livro de Amós. Antes da gente começar, eu tenho aqui em mãos umas artezinhas que nós fizemos para colocar ali naquele moralzinho ano passado, na época da reforma. Então tem vários aqui, pensamentos. E na época ninguém pegou, poucos pegaram. Se você quiser pegar, vou deixar ali fora ali. Isso aqui serve às vezes como marcador de página. Ó. De livro, de Bíblia. Se alguém quiser, eu vou deixar ali. Tem uns montes aqui, tá? Que estava ali nas minhas coisas. Vou colocar lá. Gente, semana passada nós começamos a mencionar aí as transgressões de Israel denunciadas por Amós, aí no capítulo 2. E nós falamos de 4 delas e paramos na 4ª. Vamos dar uma olhada aí, relembrando, os versos 6 e 7, Amós fala aí do pecado do sistema judiciário de Israel, que estava corrupto. E por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Pisam a cabeça dos pobres no pó da terra, pervertem o caminho dos mansos. Então, uma denúncia ao sistema judiciário de Israel. Depois, ainda no verso 7, ele faz uma denúncia a um outro pecado, o pecado da imoralidade sexual. Um homem e seu pai se deitam com a mesma moça e assim profanam o meu santo nome. Nós vimos que aqui podia ser uma referência a 2 situações. Poderia ser o fato deles estarem se relacionando com a mesma escrava, ou então com a mesma sacerdotisa dentro ali daqueles templos pagãos em que muitos israelitas frequentavam, e existiam as sacerdotisas que ofereciam ali os seus serviços sexuais, e muitos homens então, muitos fiéis daquela divindade iam ali. Então pode ser que seja uma referência a isso daí também. De qualquer forma, seja um caso ou seja outro, é um pecado denunciado aí da imoralidade sexual. Depois, no verso 8, ele fala de um outro pecado, que é a opressão dos necessitados. Deitam-se junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas. Nós vimos que essas roupas, elas eram extremamente valiosas, importantes para as pessoas necessitadas. A roupa do pobre era o cobertor dele à noite, era como ele se aquentava do frio. E a roupa, muitas vezes, ela era empenhada, ou seja, a pessoa não tinha mais dinheiro para nada, ela empenhava a própria roupa. A roupa naquela época tinha um valor maior do que a roupa nos dias de hoje, porque fabricar roupa naquela época era muito mais difícil, então ela era um pouco mais valiosa. Obviamente que eu estou falando de roupa que nós estamos acostumados a usar, né, gente? Porque tem gente aí que compra roupa, né, sei lá, camisa de
sei quantos mil reais, vestido. Eu estou falando roupa que nós mortais usamos, não é assim uma coisa tão absurda. Mas naquela época as pessoas tinham no máximo assim, 2, 3 mudas de roupa. O pobre então tinha uma roupa só. É uma coisa que a gente não consegue imaginar. Então ele ficava devendo um dinheiro, ele empenhava a própria roupa. E o que estava acontecendo é que os ricos apanhavam aquela roupa que o pobre não conseguia pagar, apanhava a roupa empenhada e usava como tapete nos templos pagãos. É isso que ele está mencionando aqui, a opressão do rico sobre o pobre. E por fim, versos 9 e 10, Amós denuncia aí o pecado da indiferença. Apesar de todas as coisas que Deus fez pelo povo, apesar de todas as advertências do Senhor, ainda assim, o povo continuava fazendo aquilo que não devia fazer, ignorando as orientações do Senhor. E aí, então, só relembrando um pouco esse quarto pecado, porque é daqui que a gente vai partir, o que Amós faz nesses próximos versículos aqui? Ele faz uma lista dos benefícios que Deus concedeu a Israel. E aí ele diz o seguinte: olha, se a nação está cometendo esses pecados, e você quer a sua Bíblia, Arthur? Se a nação estivesse cometendo esses pecados, e Deus não tivesse feito absolutamente nada pela nação, isso já seria algo grave. Só que o que está acontecendo aqui é que a nação, ela está pecando contra um Deus misericordioso. Então o que Amós faz aqui é colocar em destaque os atos graciosos de Deus, para colocar em evidência ainda maior os pecados de Israel. Deus está dizendo, Amós está dizendo assim: olha, vocês estão pecando, não é contra qualquer pessoa. Vocês estão pecando, estão sendo indiferentes àquele que livrou-os de um monte de problemas, que os auxiliou diante de contextos difíceis. Então dá uma olhada aí, ó. Ele começa dizendo assim, verso 9: eu destruí o amorreu diante deles. O amorreu era o povo mais forte que existia ali dentre aqueles povos da terra de Canaã. Era tão forte que Amós vai comparar o povo amorreu, aí no verso 9, na continuação, a 2 árvores poderosas. Fala do cedro e do carvalho. Ele diz assim, ó, o amorreu, ele era alto como cedro e forte como o carvalho. Ainda assim, eu e não vocês, eu dei esse povo a vocês. Vocês conquistaram a terra do amorreu, porque eu ajudei e eu auxiliei vocês. Depois, verso 10, Amós lembra de um outro feito do Senhor: eu vos fiz subir da terra do Egito. Então Israel fica ali no Egito durante mais de 4 séculos. 430 anos debaixo do poder egípcio, geração após geração, servindo ali aos faraós, aos reis egípcios. Quando que alguém poderia imaginar que aquele povo opresso, escravizado, conseguiria sair, depois de mais de 4 séculos, da opressão ali dos faraós? Ninguém podia imaginar que aquilo fosse possível. Mas aí Amós vai e lembra: pois é, mas Deus enviou as pragas, Deus operou de forma milagrosa,
E vocês saíram do Egito, não foi de qualquer jeito, vocês saíram do Egito levando as riquezas dos egípcios. Onde se viu, quem poderia imaginar que algo assim fosse capaz de acontecer? Pois aconteceu. E quem fez isso foi Deus. Foi Deus quem realizou isso por vocês. Então foi aqui que nós paramos, nesse segundo exemplo aqui dessa didática de Amós, onde ele coloca em relevo o pecado de Israel, e para fazer isso ele mostra a misericórdia de Deus, os favores que Deus tinha ao longo da história concedido ao povo dele. Então esse é um instrumento que ele usa, porque uma coisa é a gente errar contra um estranho, outra coisa é a gente errar contra alguém que nos quer bem. Uma coisa é a gente brigar, se desentender e não querer amizade com o inimigo. Outra coisa é a gente brigar, discutir e não querer bem com uma pessoa familiar. E aí o que Amós está dizendo aqui é que essa atitude transforma o nosso pecado em algo ainda mais hediondo. Porque nós estamos pecando contra a misericórdia, contra a graça, contra o favor, contra a bondade de Deus. Então é isso que Amós está colocando em evidência aqui. Então, nós paramos exatamente aí nesse ponto, e é daqui que a gente vai continuar. Continuando aí, verso 10. Depois de falar do Egito, ele fala da condução do Senhor ao longo dos anos no deserto. Olha aí, por 40 anos eu vos guiei no deserto para possuíres a terra do amorreu. Quando a gente fala aqui dos 40 anos no deserto, quantos favores de Deus a gente pode, dispensados sobre o povo, a gente pode lembrar aqui? Maná diariamente. Teve uma época lá que o povo ficou sedento. Deus foi lá e trouxe água da rocha. Está aqui, isso aqui. Uma coisa que a gente... chegar para cá. Nem consegue imaginar. A Bíblia diz que as roupas não se desgastavam. Interessante isso. A própria roupa Deus foi preservando, porque no meio do deserto, onde que o povo ia encontrar roupa? Coluna de fogo, nuvem. Então o povo, ao longo do deserto, ele não tinha do que reclamar. Era milagre atrás de milagre o tempo todo. Se alguém duvidasse da existência de Deus, era só colocar lá a cabeça para fora da tenda, olhar lá na frente, visualizar a nuvem, a coluna de fogo que guiava o povo. Então Amós está lembrando aqui, olha, não foi apenas a retirada cheia de milagres do Egito, não. O trajeto até Canaã foi também repleto de milagres. E Deus realizou isso por vocês. E logo depois ele menciona para possuir a terra do amorreu. Ou seja, aquilo que eu mencionei há pouco. Deus levanta Josué, comanda Josué na travessia do Jordão. Quando se encerra ali o momento de travessia e tem início o momento de conquista da terra, que é o que ele menciona aqui, para possuir a terra do amorreu, ele conduziu vocês durante o deserto, e quando vocês chegaram na terra, continuou acontecendo milagre. Porque lembra, quando vocês foram conquistar a terra do amorreu, vocês precisaram passar por um rio.
Deus abriu o Jordão. Como que vocês iam passar pelo rio com as crianças, com tudo que vocês estavam carregando? Não era simples. Primeiro lugar que vocês tiveram que adentrar era lá a terra de Jericó, aquelas muralhas imensas. E aí a gente continua lendo lá o livro de Josué, e a gente vai vendo quantas situações extraordinárias estão por trás dessa frase, para possuir a terra do amorreu. Então o que Amós está fazendo aqui? Ele está ressaltando o quarto pecado do povo, que é o pecado da indiferença. E para ressaltar esse pecado, Amós está colocando em evidência esse pecado, mostrando assim, olha, vocês estão errando, pecando, não é contra qualquer um, é contra o Deus que ao longo da história vem guiando, controlando, abençoando vocês. Mas ele continua, olha aí, verso 11. Dentre vossos filhos levantei profetas. Irmãos, como se já não bastassem as misericórdias pelas quais Deus cumpriu as suas promessas, Amós está dizendo aqui, eu acho extraordinária essa argumentação dele. Ele diz assim, olha, Deus levantou homens que falavam com o povo por ele. Deus levantou homens que davam orientações e instruções ao povo, que explicavam ao povo a vontade dele. Eu pergunto a vocês acham que isso é pouca coisa? É porque nós estamos acostumados, nós temos a exposição das Escrituras todo domingo. E se não tivermos aos domingos, hoje nós temos inúmeras ferramentas de exposição das Escrituras. Mas o fato é que ao longo de muito tempo, as pessoas não tiveram isso. E ali naquele contexto, então, era ainda mais difícil. E Amós está dizendo assim, Deus concedeu um privilégio a vocês que não concedeu a outros povos. Deus concedeu a vocês profetas, que explicavam a revelação, que traziam novas verdades para vocês, que orientavam o povo a não adorar outros deuses, que repreendiam o povo quando o povo precisava de repreensão para não quebrar o acordo, o pacto, a aliança do Senhor. O profeta era aquele que vinha e trazia conselhos. No meio do povo fazendo daquele contexto de iniquidade, de erro, Deus levantava homens para falar para o povo. Essa é mais uma atitude de benevolência de Deus para com vocês. Não para aí, olha aí ainda o verso 11. Dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Lembram dos nazireus? O nazireu era aquele homem que fazia um voto a Deus, onde ele se abstinha de algumas coisas. Por exemplo, cortar o cabelo, tomar vinho, tocar em cadáver. Tem lá as explicações e os motivos pelos quais ele se abstinha disso daqui. Existem dois nazireus, dessas situações aqui, existem dois nazireus bem conhecidos no Antigo Testamento. Um eu sei que vocês vão falar na hora, mas tem um outro que talvez vocês não saibam que ele também fez um voto nazireu. Quem é o primeiro e mais famoso? Sansão. Qual é um outro nazireu famoso do Antigo Testamento? Que pouca gente sabe ou lembra que ele foi um nazireu. Samuel. Samuel também fez um voto de nazireado. Então eles foram homens dedicados ao Senhor
para servir a Deus durante toda a sua vida. E aí Amós vira e diz assim: aqueles homens que se dedicaram em servir ao Senhor, que dispuseram da sua vida para servir ao Senhor, olha o que vocês fizeram com eles. Olha aí o verso 12. Mas vós destes vinho a beber ao nazireu. O nazireu não podia tomar vinho. E aí Amós está dizendo assim: vocês chegaram diante dos nazireus e disseram assim para eles: larga esse negócio de ser nazireu, rapaz. Esquece isso. Prova aqui, ó, toma aqui essa bebida, não vai fazer mal nenhum. Só uma tacinha. A questão aqui qual é? Eles estavam corrompendo os jovens que eram consagrados. Amós está dizendo assim: Deus levantou homens para servir o povo, e o povo quer corromper esses homens. O povo está colocando esses homens no mau caminho. Aquelas pessoas que eram símbolo de santidade, de exemplo de piedade, o povo estava corrompendo. Continua aí, ó, verso 12. Mas vós destes vinho ao nazireu, e aos profetas ordenaste: não profetizeis. Então não era só os nazireus que estavam sendo corrompidos. Amós diz assim: até os profetas. Vocês estão repreendendo até os profetas. Estão dizendo para eles assim: cale a boca. Nós não queremos ouvir o que vocês têm a dizer. Lá no capítulo 7, Amós vai narrar o fato de que o sacerdote Amazias, que era o responsável maior do templo que ficava naquela cidade grande lá chamada de Betel, ele chega para Amós e diz assim: você cala a sua boca, você não vai falar mais nada aqui. Vai embora, você não é dessa terra, vai lá para a sua turma. Então, a nação estava corrompendo os nazireus e mandando os profetas ficar quietos. Recapitulando, o que nós temos aqui? Amós está listando os pecados pelos quais Deus vai trazer juízo sobre Israel. Falamos de 3, estamos falando hoje do 4º pecado. O 4º pecado é o pecado da indiferença. E Amós está dizendo assim: querem ver como vocês são indiferentes? E aí ele começou a listar as coisas que Deus fez por Amós, pelo povo. Libertou do Egito, guiou no deserto, deu a terra, ajudou a conquistar a terra, fez milagres, mandou profetas, mandou nazireus. E apesar de tudo isso, diante de todas as bondades, misericórdias que Deus concedeu a Israel, como que Israel reagiu a tudo isso? De forma indiferente, ignorando, desprezando. E esse agora vai vir o castigo. Vamos ler aí? Verso 13: eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes, assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. Não ficará em pé o arqueiro, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o cavaleiro livrará a sua alma. Até mesmo o mais corajoso dos guerreiros fugirá nu naquele dia, diz
o Senhor. O que Amós está dizendo aqui é que Israel vai ser invadido por uma nação forte, poderosa, e nessa invasão os israelitas vão perder aquela terra que Deus tinha conquistado para eles. O templo que eles tanto amavam e construíram com tanto amor, Deus diz, vai ser destruído. Durante décadas, os sacrifícios que vocês realizam, não vai ter mais nada, vão cessar todos eles. Os jovens serão levados como escravos. Profetas, crianças, velhos vão ser todos mortos, porque lá não vai adiantar tê-los lá. Vou matar todo mundo. Ele diz, eu vos esmagarei. Verso 13 aí, ó. No vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes. Amós está dizendo, Deus vai trazer um fardo tão grande, que vocês vão gemer, igual o carro de boi geme. Já viram ali? Quando o boi está levando, empurrando o carro, aquele carro fica gemendo ali, o carro do boi. Deus diz assim, vocês vão gemer igual o carro de boi. Aí do verso 14 ao 16, Amós descreve aqui um caos completo. O que Amós mostra aqui é um exército que foge, desbaratado. A gente nem imagina o que é isso, né? A gente vê em filme. Mas a cena aqui é do inimigo vindo com poder e do capitão, do comandante virando para o exército e dizer assim, ó, foge. A gente não tem como enfrentar isso aí. Salve-se quem puder. Corre cada um para um canto. Amós disse, é isso que vai acontecer. Quando o inimigo entrar aqui, vai cada um fugir para um lado, a gente não sabe para onde vai. É isso que vai acontecer quando o inimigo de Israel chegar aqui. E isso aconteceu. Os historiadores dizem que entre 50 a 60 anos depois da profecia de Amós isso acontece. O que aconteceu? Os assírios, que era o poder em ascensão na época, queriam destruir uma nação que poderia ameaçá-los, que era o Egito. Então os assírios resolvem ir lá invadir o Egito. Só que os assírios estavam na região norte, o Egito na região sul. Então eles vão para lá, e nesse trajeto, os assírios vão destruindo todos os povos que encontram no caminho. O objetivo é o Egito, mas quem estiver no meio do caminho também vai entrar. E quem que entrou nesse rolo compressor de destruição dos assírios foram os israelitas, porque eles estavam no meio, no caminho da Assíria até o Egito. Destruíram muitos povos. E esses povos que os assírios destruíram, se você olhar lá no capítulo 1, quem está acompanhando aqui a EBD há de se lembrar. Amós inicia o seu livro falando que Deus vai julgar vários povos. É uma preparação para ele dizer para Israel que Deus vai julgar Israel. E quando Amós diz Deus vai julgar esses povos são aqueles que estão exatamente aonde? No caminho da Assíria. Deus levantou a Assíria e a Assíria disse assim, dentre essas nações aqui, a única que me ameaça é o Egito, então eu vou lá destruir o Egito. Só que no caminho para o Egito, estão todos aqueles povos que Deus disse assim, vou trazer juízo sobre você.
E um deles era Israel. E todos eles estão mencionados lá no capítulo 1 de Amós. Essa é o cenário aqui do capítulo 2. E aí eu quero fazer algumas aplicações aqui para as nossas vidas. E lembrá-los, né, se vocês desejarem perguntar, falar alguma coisa, fiquem à vontade. O que a gente pode tirar de lição aqui para as nossas vidas do capítulo 2? Primeiro, é nosso dever, como crentes, como filhos, filhas do Senhor, é nosso dever estarmos o tempo todo lembrando daquelas coisas que Deus fez em nosso favor. Irmãos, nós não podemos nos esquecer disso. Por causa da correria da vida, por causa de indiferença mesmo, nós acabamos nos esquecendo quem nós éramos, quem nós somos, onde nós estávamos, onde nós estamos, as coisas que Deus fez por nós, não só espiritualmente falando, materialmente falando, nas nossas relações. Quantas coisas que nós não tínhamos há 10 anos atrás, há 20 anos, 15 anos atrás, e hoje nós temos. Certamente que tem gente que pode olhar e falar assim, não, há 10 anos atrás eu tinha mais. Deve se perguntar, por que que não tem mais aquilo que tinha e que era bom? Mas esse é um outro tipo de exercício que não é o meu ponto aqui, não é a minha ênfase aqui. Mas o fato é que nós não podemos nos esquecer das misericórdias que Deus vem dispensando sobre as nossas vidas ao longo do tempo. O que a Bíblia nos ensina é que existe um sentimento que precisa estar constantemente em nossos corações. O nome desse sentimento, gratidão. Mesmo quando as coisas não vão bem, nós devemos ser gratos ao Senhor. Em tudo dai graças. Então a gente poderia aqui fazer uma lista daquilo que Deus vem fazendo por nós ao longo dos tempos. Primeiro, mais importante de tudo, que às vezes parece que a gente nem lembra disso, o fato de sermos salvos, de Deus ter nos tirado do império das trevas e nos ter transportado para o seu reino. O fato de Deus ter nos escolhido antes da fundação do mundo. Às vezes a gente olha para essas verdades e a gente acha que a gente não tem que agradecer por elas. Pelo contrário, a gente tem que agradecer por elas todos os dias e deve ser o motivo principal. O fato de Deus ter enviado o seu Filho para nos salvar. O fato de Deus nos ter dado irreversivelmente o Espírito Santo, nos selado. O fato de Deus ter nos dado a sua palavra. O fato de Deus nos dar mestres que são capazes de interpretar as Escrituras para nós. Quando eu estou estudando para me preparar para dar IBD, para pregar, e eu bebo da fonte desses homens, não são poucas as vezes em que eu paro o que eu estou fazendo e eu vou orar. E eu digo assim, Senhor, louvado seja o teu nome pela vida desse homem. Porque ele consegue ver coisas no texto sagrado que eu jamais veria. Louvado seja o teu nome porque ele escreveu isso e isso chegou até mim. Então isso é motivo da gente agradecer a Deus. Os profetas que ele nos concede. Os homens aos quais ele deu uma capacidade impressionante.
de olhar para as Escrituras, de ver as verdades ali e de transmiti-las para o nosso coração. Então isso é motivo da gente agradecer. Nós não podemos nos esquecer das coisas boas que Deus tem concedido a nós. O povo esqueceu. E isso está aqui como uma advertência para nós não esquecermos. Então, antes de você fazer alguma coisa errada, antes de você assumir uma postura de iniquidade, se lembre que quando você for fazer aquilo, você estará pecando contra a graça. Você estará agindo contra um Deus misericordioso, bondoso, que sempre agiu dessa forma com você. Todo pecado que nós cometemos, sempre é contra o favor de Deus, contra a bondade de Deus. Por isso que nós precisamos estar meditando todos os dias na obra de Cristo. Quando Paulo escreveu para Timóteo, Paulo disse assim: Timóteo, lembre-se de Jesus Cristo. Veja lá, Paulo dá vários conselhos a Timóteo, conselhos pequenininhos, e assim, de muita valia. E às vezes a gente passa por aqueles textos ali e a gente não percebe os conselhos que tem ali. Paulo diz assim: tem cuidado da doutrina. E logo depois ele diz assim: e de ti mesmo. É um conselho para os pastores. Então ele fala assim: zele pela doutrina. Muitos pastores zelam pela doutrina, mas não têm cuidado deles mesmos. Na mesma ordem ele diz assim: cuida da doutrina e cuide de você. Você precisa cuidar de você. Então, no meio daqueles pequenos conselhos ali, ele diz assim: lembre-se de Jesus Cristo. Nós precisamos estar o tempo todo lembrando das coisas boas que Deus nos deu. Precisamos aprender a ter um coração grato, mesmo quando coisas ruins nos acontecem. Estou lembrando aqui de uma história que tem a ver com, vou mencionar Pablo aqui. Mais cedo na reunião de oração nós oramos por Pablo. Essa semana ele foi assaltado. E o assaltante insistente voltou na casa dele pela segunda vez. Se já não ficasse satisfeito em assaltar uma, foi lá a segunda vez. E eu estou lembrando de eu não lembro o nome desse personagem, que foi assaltado e depois, não sei se foi Mateus Henry, quando ele chegou em casa, ele escreveu no diário dele assim: Senhor, eu quero te agradecer, porque lá no assalto, o bandido não me trouxe nenhum problema físico. Quero te agradecer, porque ele levou a minha carteira e eu não tinha muito dinheiro na carteira. Eu quero te agradecer porque eu não preciso ser assaltante. Quero te agradecer porque o assaltante foi outro e não eu. Então, mesmo em situações difíceis, ele conseguiu enxergar motivos para agradecer ao Senhor. Então, o que esse capítulo aqui nos mostra é que nós precisamos estar sempre lembrando das coisas boas, misericordiosas de Deus para conosco. O povo se esqueceu e por causa do esquecimento caiu em indiferença e trouxe juízo sobre ele. Uma outra verdade que a gente percebe aqui, ou uma outra aplicação que a gente pode fazer para as nossas vidas aqui. Nós precisamos pedir a Deus
para que Ele levante jovens dedicados ao seu reino. Ele diz aqui no verso 11: dentre os vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens levantei nazireus. Nós precisamos de jovens consagrados, tementes a Deus, que queiram servir ao Senhor de todo o seu coração. E se você parar para reparar, poucos jovens demonstram espiritualidade genuína. Não são muitos os jovens que se preocupam em fazer a vontade de Deus. Raros são aqueles que mantêm uma comunhão diária com o Senhor. Que não tem como fazer isso, mas se fizéssemos e tivéssemos condições de chegar a um resultado, nós veríamos que a porcentagem de jovens, pessoas de 20, 30, até 40 anos, que diariamente abrem as Escrituras, leem, oram, desejam viver piedosamente, são poucas. Poucas as pessoas. A maioria dos pastores concorda. Você conversa, você ouve, você percebe. A maior parte dos pastores concorda que os jovens fazem parte daquele grupo mais negligente com o reino de Deus. São os que mais faltam aos cultos, reuniões de oração, estudo bíblico. Os mais desatentos à exposição das Escrituras são os mais difíceis de serem conduzidos, porque são rebeldes. Tem um livro de um grande pregador, expositor bíblico, chamado J.C. Ryle. Ele diz lá, o título do livro é Conselho aos Jovens, uma palavra aos moços. Ele inicia aquele livro dizendo assim: o grupo mais difícil de ser pastoreado são os homens jovens. E aí ele vai dizer por causa de quê? Então nós precisamos pedir a Deus, porque quem faz isso é Deus. Não é ameaça de líder, não é palavra exortativa do Pai, é Deus que vai lá no coração do jovem, do homem, da mulher e diz assim: olha só, eu quero que você separe um bom tempo da sua vida para se dedicar ao meu reino. É Deus que faz isso. E nós sabemos que aquilo que uma pessoa vai se tornar depende daquilo que ela é na juventude. A juventude é, digamos assim, o estágio embrionário da maturidade. É nesse momento que a gente vai formando o nosso caráter. Ninguém vive como Esaú e morre como Jacó. Ninguém. Então nós precisamos pedir a Deus que Ele levante jovens que estejam dispostos a oferecer ao mundo, à igreja, ao reino dele, o vigor, a força da juventude. Porque quando a gente dá a Deus, oferece a Deus o resto da nossa força, isso é zombaria. E
Não é por acaso que o diabo faz um esforço especial para destruir a alma dos jovens. Porque destruir a obra no nascedouro é muito mais fácil. O diabo corromper a mente de um homem piedoso que tem 50, 60 anos, pode acontecer. Mas é muito mais difícil do que corromper a mente de um jovem de 25, 30 anos. Então ele sabe que ali é o momento dele atacar. É ali que ele vai direcionar as setas, o poder dele. Estragar o botão é o modo mais fácil da gente arruinar a flor. Por fim, esse capítulo nos mostra o quê? Não abuse da graça de Deus. Muita gente sabe que está errada, mas continua. Então você sabe que aquilo que está no seu coração é orgulho. Você sabe disso. Mas você continua. Fica ali na sua postura arrogante, orgulhosa, cheia de empáfia. Você sabe que aquilo que você está falando é mentira, mas você sustenta a mentira. Você sabe que aquele seu gesto é resultado da vaidade existente no seu coração. E esse gesto não é único, existem inúmeros gestos que são produzidos pela vaidade do coração. Você sabe que, e aqui eu poderia listar um monte de coisas. Qual é a exortação das Escrituras? Arrependa-se. Quando? A Bíblia diz, durante o tempo que se chama hoje, o mais rápido possível. Muita gente sabe que está errado e continua com a mesma argumentação lá do povo de Israel que a gente já trabalhou aqui. O povo de Israel nós vimos, e depois a gente vai continuar vendo, pensou assim, não, Deus vai abrir uma exceção para mim, para nós, porque nós somos o povo dele. Nós somos o povo que ele escolheu. Ele não vai fazer com a gente o que ele fez, ou o que ele vai fazer com as outras nações. Quando o exército assírio vier na direção do Egito, ele vai vir destruindo as nações, mas quando chegar em Israel vai fazer uma curva. Tem muita gente por aí, pior do que eu. Deus vai tratar deles lá primeiro. Está doido, o outro faz lá coisa muito, mas muito pior do que eu. Isso que eu estou fazendo, perto do que o outro faz, e ainda assim Deus é misericordioso, vai ser comigo também. Irmãos, essa não é uma postura sábia. Não é uma postura sábia. O que o capítulo 1º e 2º de Amós nos mostra? Primeira transgressão, segunda transgressão, terceira transgressão. Aí vem a quarta transgressão e Deus disse, acabou. Eu te dei tempo. Lembra lá de Apocalipse? Jesus dizendo, te dei tempo para você se arrepender, mas você não quis, agora já era. Então, Deus diz assim, você está insistindo nesse pecado.
Eu estou te dando tempo. Não abuse da graça. A quarta transgressão vai chegar. O tempo de Deus vai chegar. E Deus então vai dando tempo, e a pessoa, ao invés de amolecer, ela endurece o coração, ela permanece no pecado, na incredulidade ali da sua mente, e pode ser que aconteça aquilo que Provérbios diz, que o homem, muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, ele vai ser quebrantado de repente, sem que haja cura. Sem que haja cura significa assim, Deus dizendo, já era, eu te dei tempo. Então, nós devemos viver não abusando da graça do Senhor. Paulo diz em Romanos 6:1, permaneceremos nós no pecado para que a graça seja mais abundante? De jeito nenhum. Como viveremos nós para o pecado? Nós que já morremos para ele. Então é nosso dever, todo dia é nosso dever, fazer uma autoanálise, um check-up do dia, parar e pensar, hoje eu falei desse jeito com meu marido, com a minha esposa, e as minhas palavras feriram. Eu falei mesmo, foi para instigar mesmo, foi para machucar mesmo. Pede perdão. Hoje lá no serviço, eu menti. Para me safar, eu menti. Eu fiquei murrinhando. Crente que fica murrinhando no serviço não dá exemplo, não serve a Deus como deve servir. Enfim, nós precisamos o tempo todo estarmos atentos para as coisas que nós fazemos de errado, pedir perdão a Deus, pedir que Ele nos auxilie, para que a gente mude, para que a ira dele não venha sobre nós. Eu estou falando aqui de coisas, que me vêm à mente aqui, corriqueiras, da vida diária, mas oi? Pode falar, não ouvi, não estou ouvindo. Ah, tá, entendi. Então, eu estou falando assim de coisas corriqueiras, mas assim, eu sei, você sabe, nós sabemos que existem coisas bem mais cabeludas, feias, mal cheirosas, no porão do nosso coração. Então nós precisamos pedir a Deus que Ele nos visite ali, que Ele jogue luz ali, porque existem compartimentos do nosso coração que a gente não quer que ninguém entre, e é ali que nós alimentamos os nossos fantasmas, as nossas coisas feias, e elas só vão embora no dia que a gente lançar a luz ali. Que Deus nos ajude a não alimentarmos essas coisas, a não abusarmos como a nação de Israel abusou da graça do Senhor.